Para ficar claro o que acontece nesses processos de contração, expansão de gás, resfriamento, nós vamos mostrar aqui o que acontece em termos de trocas de energia baseados na primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação da energia interna de um sistema é Q mais W. Primeiro, vamos interpretar um por um dos conceitos expostos aqui nessa expressão, tendo em vista que o sistema que nós estamos trabalhando é um gás. Então, se um gás ideal, né? Para um gás ideal, a energia interna, desde que seja um gás monoatômico, pode ser expressa dessa maneira, tá? N número de moles, R constante universal dos gases e T temperatura em escala Kelvin, temperatura absoluta. Isso vale para gases monoatômicos, tá? Mas o que mais nos interessa aqui é que essa energia interna só depende da temperatura do gás, né? Dado uma amostra de quantidade fixa, né? Um número de moles ou de partículas fixos, só depende da temperatura. O trabalho para essa expressão da primeira lei da termodinâmica, o trabalho é definido da seguinte maneira: o trabalho do estado inicial até o estado final, menos a integral de VI, VF, pressão vezes variação do volume. Tá? Então, o que nós vamos perceber aqui é o seguinte: vamos supor que haja uma expansão do gás. Se houver uma expansão, o que acontece? Você vai ter um volume inicial menor do que o volume final. Tá? Então, para passar de VI para VF, você vai passar por acréscimos positivos, porque o volume vai crescer. Então, dV é positivo. Como a pressão é sempre positiva, essa expressão aqui, né, o integrando é sempre positivo, e por causa do sinal menos da definição, esse trabalho vai ser negativo. Então, quando houver expansão do sistema, nós vamos ter trabalho negativo. Esse raciocínio vai ser aplicado aqui, nessas transformações. E da mesma maneira, se houver compressão, você vai passar de um volume inicial maior para um volume final menor. Para você sair de um volume inicial maior, chegar num menor, você vai precisar de fazer isso por acréscimos negativos. Então, dV é negativo. P positivo significa que esse integrando é negativo. Multiplicado por menos, você chega a sinal positivo. Então, na compressão, o trabalho é positivo. Tá? Então, isso deve ficar claro aqui. E, da maneira como é definida a primeira lei aqui, fica claro que, se o calor for positivo, a contribuição dele é para um aumento da energia interna. Portanto, por causa da maneira como está feita essa definição, eu posso tranquilamente escrever que Q maior que zero implica calor entrando no sistema, tá? Coloco entre aspas porque é a linguagem é um pouco proverbial, né? Mas a gente precisa aqui da compreensão, tá? E naturalmente, né, o calor menor do que zero, então, justamente menor do que zero seria uma contribuição negativa para diminuir a energia interna. Então, aí seria o calor saindo do sistema, tá? Calor cedido pelo sistema ao meio ambiente, ao ambiente, à vizinhança. Muito bem. Com essas observações, a gente pode entender melhor como que eu verifico se houve trocas de calor e que trocas de calor ocorreram em cada etapa. Tá? Então, na primeira etapa, AB, compressão isotérmica, né? Nós temos que esclarecer aqui que essa curva AB, né, como ela é uma transformação isotérmica, PV é constante, né, lei de Boyle, então isso é um ramo de hipérbole, tá? E a gente estabelece então que, como isso é a temperatura constante, essa linha que ela descreve, a gente diz que é uma linha
é uma isoterma, tá? E essa temperatura, essa isoterma, corresponde a uma temperatura inicial do estado A, e aqui nós temos uma outra isoterma que corresponde a uma temperatura maior. Tá? A gente vai ver na transformação BC por que eu posso concluir que isso é maior. Né? Mas é fácil de ver porque você vai ter uma expansão do sistema, né? Mas ao mesmo tempo você tem que manter a pressão constante. Tá? Então a expansão seria às custas de energia, né? Mas para manter a pressão constante você tem que entregar calor para o sistema. Então com isso vai haver um aumento de temperatura. Mas vamos para a transformação AB primeiro. Então o que acontece na AB? Bom, como é uma compressão isotérmica, tá? Temperatura constante, então se o T não muda, a energia interna não muda. Então, por esse fato aqui, eu já concluo que a variação da energia interna é zero nesse processo AB. E por haver compressão, como explicado antes, aqui eu já concluo que o trabalho é maior do que zero. Tá? A definição foi feita, né, dessa forma. Você veja aqui ó, um trabalho positivo significa aumento de energia interna. Então, justamente, seria você comprimir o sistema. Tá? Porque quando você comprime, você faz uma força sobre as paredes e as paredes se chocam com as moléculas, aumentando a sua velocidade, portanto, a sua energia cinética. Tá? É um esforço contra o movimento de expansão natural do gás. Então, você aumenta a energia interna. A definição de trabalho dessa maneira para ser compatível com essa ideia física. Mas isso, então, nos garante que o trabalho é maior que zero. Portanto, usando a primeira lei, né, delta energia interna igual a Q mais W, então nós temos que isso aqui é zero, portanto a conclusão é que o Q é menos W, certo? Mas como W é maior do que zero, então aqui nós concluímos que Q é menor do que zero, tá? Então por isso é que na compressão isotérmica AB, eu vou dizer que o calor está saindo do sistema. Existe uma troca de calor e essa troca é no sentido de transferência de calor do sistema para o meio externo, para a vizinhança, tá? Então, essa já está completa. A transformação BC, né, é uma expansão isobárica, né? A expansão, aumento de volume, isobárica porque a pressão é mantida constante, tá? Muito bem, se há uma expansão, nós já sabemos que o trabalho é menor do que zero, tá? Como já foi explicado. Por outro lado, a gente vê, como eu disse aqui, ó, se for um gás ideal, PV é uma constante, mas essa constante é NKBT, né? Vamos colocar aqui para... Tá? Então, o produto PV é uma constante, mas é uma constante que depende da temperatura. Quando você passa por uma outra isoterma como essa aqui, tá? Chega a um ponto C, por que eu sei que essa temperatura é maior do que essa? Ora, porque justamente, por exemplo, para um mesmo valor de pressão, eu tenho um volume maior. Então, esse produto vai dar agora uma constante maior do que a constante obtida nessa curva. Como essa constante é proporcional à temperatura, eu sei que essa temperatura é maior. Tá? Portanto, sendo maior a temperatura, eu posso escrever o seguinte, né? Então, TC maior do que TB implica que a energia interna em C é maior do que a energia interna em B. Né? Portanto, a variação da energia interna aqui foi maior do que zero. Tá? Pronto, agora você junta isso tudo. O que nós temos? Ó, da primeira lei, né, que nós temos aqui já formulada, eu posso escrever que o calor é variação da energia interna menos trabalho, tá? A variação da energia interna é positiva, então essa parte aqui é maior do que zero. W é negativo, menos W vai ser positivo também, tá? Então você tem a soma de um termo positivo com a soma de um termo positivo, que é menos um termo negativo aqui, né? Então, com isso você conclui que Q é maior do que zero, né? Tanto pelo que acontece com a energia interna, quanto pelo que acontece com o trabalho. Portanto, nessa
transformação BC, o calor flui, né, do ambiente, da vizinhança para o sistema, tá? Então, essas constatações ocorrem aqui. E, finalmente, a última etapa, CA, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui. Na última etapa, CA, nós vamos ter um resfriamento isovolumétrico, né? Nesse resfriamento isovolumétrico, primeiro, sendo isovolumétrico, não há alteração do volume, né? Então, VI é igual a VF aqui, na definição de trabalho, portanto, trabalho é igual a zero, tá? Aqui nós não temos, portanto, trabalho. Logo de cara, pela primeira lei da termodinâmica, né, eu posso escrever que, como antes, né, que o calor é variação da energia interna menos o trabalho, tá? O trabalho é igual a zero. Então, o calor vai ser igual à variação da energia interna, tá bom? Então, isso aqui é zero. Mas o que acontece com a energia interna? Ora, de C para A, nós sabemos que a temperatura cai, né? Isso foi explicado antes. Essa isoterma corresponde a uma temperatura maior do que a da isoterma AB. Portanto, a isoterma que eu estou me referindo é essa linha tracejada, né? TC maior do que TA. Portanto, aqui, como TA é menor do que TC, aí não vamos repetir, a energia interna em A é menor do que a energia interna em C, portanto a variação da energia interna é negativa, tá? Ora, então você tem aqui o termo nulo e aqui você tem um termo negativo, fatalmente o calor aqui vai ser menor do que zero, que é menor que zero, portanto aqui houve transferência do calor do sistema para o ambiente, tá? Então isso, juntando essas ideias todas, tá? Você tem claramente as explicações de como ocorrem aqui as trocas de calor, né? Então o calor flui do ambiente para a vizinhança em AB, como explicado aqui. O calor flui da vizinhança para o gás em BC, e em CA o calor flui também do sistema para a vizinhança, tá? Então, são essas as trocas que ocorrem. Era isso que eu precisava colocar para vocês.